Capítulo 6. O tiroteio explodiu ao nosso redor e Mali me derrubou no chão. Eu caí de cara nas folhas no chão da floresta e senti o corpo dele me protegendo. Fique abaixada, ele gritou. Virei a cabeça para o lado e vi os grixas formando um círculo ao nosso redor. Rachel estava no chão, mas Stig tinha sua pederneira em mãos e as chamas dispararam pelo ar. Tamar e Tolia tinham entrado no combate. Zoya, Nádia e Edric ergueram as mãos e folhas levantaram em rajadas do chão da floresta, mas era difícil distinguir amigo de inimigo no emaranhado de homens armados. Houve um barulho repentino ao nosso lado, quando alguém mergulhou da copa das árvores. "O que vocês dois estão fazendo descalços e seminus na lama?" perguntou uma voz familiar. "Procurando por trufas, espero eu." Nikolai cortou as amarras em nossos pulsos e me ergueu. "Da próxima vez, eu tentarei ser capturado, só para manter as coisas interessantes." Ele jogou um rifle para Mali. "Podemos?" "Eu não sei dizer quem é quem", protestei. "Nós somos o lado em desvantagem desesperadora." Infelizmente, ele não estava brincando. Conforme os soldados se moviam e minha cabeça voltou a funcionar, foi mais fácil distinguir os homens de Nikolai por suas braçadeiras azul claras. Eles abriram caminho pela milícia de Lutchenko, mas mesmo sem o seu líder, o inimigo estava se reagrupando. Eu ouvi um grito. Os homens de Nikolai avançaram, empurrando os grixas para a frente. Nós estávamos sendo conduzidos. "O que está havendo?" perguntei. "Essa é a parte em que fugimos", disse Nikolai de maneira agradável, mas eu podia ver a tensão em seu rosto sujo. Nós nos embrenhamos pelas árvores, tentando manter o ritmo enquanto Nikolai corria pela floresta. Eu não podia dizer para onde estávamos indo. Rumo ao lago? A estrada? Eu tinha perdido completamente o senso de direção. Olhei para trás, contando os outros, garantindo que ficássemos juntos. Os aeros estavam conjurando um atrás do outro, derrubando árvores no caminho da milícia. Stig vinha logo atrás, enviando jorros de fogo. David tinha, de alguma forma, conseguido recuperar sua mochila e cambaleava embaixo de seu peso enquanto corria ao lado de Jenya. "Largue isso!" gritei, mas se ele ouviu, me ignorou. Tolia trazia Rachel sobre o ombro e o peso do grande infernal estava retardando seu ritmo. Um soldado estava alcançando o sabre em punho. Tamar se arqueou sobre um tronco caído, mirou com sua pistola e atirou. Um segundo depois, o miliciano apertou o peito e tombou no meio do caminho. Ongata passou correndo pelo corpo, rápida nos calcanhares de Tolia. "Onde está Sergei?" gritei assim que o vi ficar para trás, com uma expressão desnorteada. Tamar recuou, desviando de árvores caídas e do fogo, e o puxou à força. Eu não conseguia ouvir o que ela gritava, mas não acho que era nenhum encorajamento gentil. Eu cambaleei. Mali segurou meu cotovelo e me empurrou para a frente, se virando para disparar 2 tiros do seu rifle. Em seguida, chegamos a um campo de cevada. Apesar do calor do sol do fim da tarde, o campo estava envolto em névoa. Nós corremos sobre o solo pantanoso até que Nikolai gritou: "Aqui!" Paramos abruptamente, levantando nuvens de sujeira. Aqui? Estávamos no meio de um campo vazio, com nada além de neblina para nos encobrir, e uma multidão de milicianos sedentos por vingança e fortuna em nosso encalço. Ouvi 2 assovios estridentes soarem. O chão tremeu embaixo de mim. "Segurem-se firmes", disse Nikolai. "No quê?" perguntei. E então estávamos subindo. Cabos se encaixaram em seus lugares ao nosso lado, enquanto o próprio campo parecia subir. Eu olhei para cima. A névoa estava se partindo e uma embarcação enorme pairou diretamente sobre nossas cabeças e seu compartimento de carga aberto. Ela era uma espécie de barca rasa, equipada com velas em uma extremidade e suspensa sobre um enorme balão oblongo. "O que diabos é isso?" disse Mali. "O pelicano", disse Nikolai. "Bem, um protótipo do pelicano. O truque parece ser impedir o balão de desabar." "E você resolveu aquele pequeno problema?" "A maior parte." O solo embaixo de nós despencou e vi que estávamos em uma plataforma oscilante feita de algum tipo de malha metálica. Subimos mais 3, então 4 metros acima do chão. Uma bala ricocheteou contra o metal.
Nós assumimos pontos na borda da plataforma, nos segurando nos cabos enquanto tentávamos mirar no grupo que atirava contra nós. Vamos lá! Gritei. Por que não estamos saindo do alcance deles? Nicolai e Mali se entreolharam. Ele sabe que estamos com a Santa do Sol, disse Nicolai. Mali assentiu. Mirou uma pistola e deu uma cutucada rápida em Tolha e Itamar. O que estão fazendo? Perguntei, entrando em pânico de repente. Não podemos deixar sobreviventes, disse Mali. Então ele mergulhou da borda, eu gritei, mas ele se enfiou em uma fileira de soldados e começou a atirar. Tolha e Itamar o seguiram, atacando os milicianos remanescentes enquanto Nicolai e sua tripulação tentavam dar cobertura de cima. Vi um dos milicianos se separar e correr para o bosque. Tolha acertou uma bala nas costas de sua vítima, e antes que o corpo tivesse caído no chão, o gigante estava se virando, sua mão formando um punho que esmagou o coração de outro soldado que se aproximava por trás dele segurando uma faca. Tamar correu diretamente para Ekaterina. Seu machado cortaram 2 vezes e a miliciana caiu, seu topete esparramado ao lado de sua forma sem vida, preso a um pedaço de escalpo. Outro homem puxou sua pistola, mirando em Tamar, mas Mali estava em cima dele, a faca cortando impiedosamente sua garganta. Eu me torno uma espada. E então não havia mais ninguém vivo, apenas corpos em um campo. Venham! Nicolai gritou enquanto a plataforma subia mais. Ele arremessou um cabo. Mali firmou os pés no chão, esticando a corda para que Tamar e Tolha pudessem escalá-la. Assim que os gêmeos chegaram à plataforma, Mali enroscou seu tornozelo e pulso no cabo, e eles se inclinaram para içá-lo. Foi quando eu vi um movimento atrás dele. Um homem havia se levantado da terra, coberto de lama e sangue, sabre erguido diante dele. Mali! Eu gritei, mas era tarde demais. Seus braços e pernas estavam enrolados na corda. O soldado rugiu e atacou. Mali esticou a mão inútil para se defender. Luz brilhou na lâmina do soldado. Seu braço parou no meio do ataque e o sabre caiu de seus dedos. Então, seu corpo se abriu, se dividindo ao meio como se alguém tivesse traçado uma linha quase perfeita, do topo de sua cabeça até sua virilha. Uma linha que brilhou enquanto ele caía em pedaços. Mali olhou para cima. Eu permaneci na borda da plataforma, minhas mãos ainda brilhando com o poder do corte. Cambaleei. Nicolai me puxou para trás antes que eu pudesse pisar fora da beira. Eu me soltei dele, correndo para o final da plataforma e vomitando do outro lado. Agarrei-me ao metal frio, me sentindo uma covarde. Mali e os gêmeos tinham saltado para a batalha para garantir que o Darkly não descobrisse nossa localização. Eles não haviam hesitado. Haviam matado com eficiência impiedosa. Eu havia tirado uma vida e estava curvada como uma criança, limpando o vômito dos meus lábios. Stig enviou fogo para consumir os corpos no campo. Eu não havia parado para pensar que um corpo cortado ao meio denunciaria a minha presença tanto quanto um informante. Momentos depois, a plataforma foi içada para o compartimento de carga do Pelicano e seguimos nosso caminho. Quando emergimos sobre o convés, o sol brilhava a bombordo enquanto atravessávamos as nuvens. O sol brilhava a bombordo enquanto entrávamos nas nuvens. Nicolai gritou suas ordens. Uma equipe de aéreos tripulou o losango gigante de um balão, enquanto outra preenchia as velas com o vento. Hidros envolveram a base da embarcação com névoa para impedir que alguém nos avistasse do chão. Reconheci alguns dos grixas fugitivos dos dias em que Nicolai se disfarçara de Sturmhond, e Mali e eu tínhamos sido mantidos prisioneiros a bordo de sua nave. Essa embarcação era mais larga e menos graciosa do que o Beija-Flor ou o Martim Pescador. Logo descobri que ela havia sido construída para transportar carga, envios de armazéns Menes para Nicolai, que Nicolai contrabandeava pelas fronteiras norte e sul, e ocasionalmente pela Dobra. Ela não era construída de madeira, mas de alguma substância leve feita por fabricadores que deixou o David maluco. Ele chegou a se deitar no convés para ter uma vista melhor, batendo aqui e ali. É algum tipo de resina de ligamento, mas foi reforçada com
Fibras de carbono? Vidro, disse Nikolai, parecendo completamente satisfeito com o entusiasmo de David. Mais flexível, disse David, quase em êxtase. O que posso dizer? Perguntou Jane secamente. Ele é um homem passional. A presença de Jane me preocupava um pouco, mas Nikolai nunca a tinha visto com as cicatrizes e pareceu não reconhecê-la. Eu circulei com Nadia, sussurrando alguns lembretes aos nossos grixas sobre não usarem seus nomes reais. Um membro da tripulação me ofereceu um copo de água para eu poder enxaguar minha boca e lavar meu rosto e minhas mãos. Eu aceitei com as bochechas queimando, envergonhado da minha exibição nos fundos da plataforma. Quando terminei, apoiei os cotovelos na balaustrada e olhei pela névoa a paisagem lá embaixo. Campos pintados de vermelho e dourado do outono, brilho azul acidentado das cidades ribeirinhas e seus portos movimentados. O poder louco de Nikolai era tal que mal pensei 2 vezes sobre o fato de estarmos voando. Eu já havia estado a bordo de suas embarcações menores e definitivamente preferia a sensação do pelicano. Havia algo imponente nele. Ele podia não levá-lo a lugar algum rapidamente, mas também não viraria pelo caminho. De quilômetros abaixo da terra a quilômetros acima. Eu mal podia acreditar nisso tudo, que Nikolai tinha nos encontrado, que estávamos seguros, que estávamos todos ali. Uma onda de alívio passou por mim, fazendo meus olhos molharem. Primeiro vômito, agora lágrimas, disse Nikolai vindo para o meu lado. Não me diga que perdi meu charme. Só estou feliz de você estar vivo, falei, rapidamente piscando para limpar os olhos. Apesar de ter certeza de que você me convencerá do contrário. Também estou feliz em ver você. Ouvi dizer que estava no subterrâneo, mas você parecia mais ter desaparecido por completo. Foi como ser enterrada viva. O resto do seu grupo está aqui? São só eles. Você não está dizendo... Isso é tudo o que resta do segundo exército. O Darkling tem os grixas dele e você tem os seus, mas... Eu parei de falar. Nikolai analisou o convés. Mali e Tolia conversavam concentrados com um membro da tripulação de Nikolai, ajudando-o a amarrar cordas e manobrar uma vela. Alguém tinha dado uma jaqueta a Mali, mas ele ainda precisava de um par de botas. David passava as mãos pelo convés como se fosse desaparecer dentro dele. Os outros estavam juntos em pequenos grupos. Jenya havia se unido a Nadia e outros Eterialk. Stig tinha ficado preso com Sergei, que caiu no convés, com a cabeça enterrada em suas mãos. Tamar cuidava dos ferimentos de Rachel, enquanto um gata enfiava as garras nas pernas dele, os pelos dela arrepiados. A gata malhada obviamente não gostava de voar. É tudo que resta, repetiu Nikolai. Um curandeiro preferiu permanecer no subsolo. Após um longo minuto, perguntei. Como nos encontrou? Não encontrei, na verdade. Milícias vêm predando nossas rotas de contrabando. Não podíamos nos dar ao luxo de perder outro carregamento, então vim atrás de Lutchenko. Então Tamar foi vista na praça, e quando percebemos que eles estavam partindo para cima do seu acampamento, eu pensei, por que não pegar a garota? E as armas? Ele sorriu. Exatamente. Ainda bem que tivemos o bom senso de sermos capturados. Raciocínio muito rápido da sua parte, meus parabéns. Como estão o rei e a rainha? Ele bufou e disse, estão bem, entediados. Há pouco para fazerem. Ele ajustou o punho do casaco. Eles sentiram profundamente a perda de Vasily. Sinto muito, falei. Na verdade, eu não havia pensado muito no irmão mais velho de Nikolai. Ele colheu o que plantou, mas estou surpreso de dizer que sinto muito também. Eu preciso saber... Você conseguiu tirar Bagra de lá? Com muitos problemas e poucos agradecimentos. Você devia ter me alertado sobre ela. Ela é uma ameaça, não é? Como uma praga nefasta. Ele estendeu a mão e puxou uma mecha do meu cabelo branco. Escolha audaciosa? Eu empurrei as mechas soltas para trás da minha orelha de modo consciente. É a última tendência no subterrâneo. É? Isso aconteceu durante a batalha. Eu achei que voltaria ao normal, mas parece permanente. Meu primo Ludovic acordou com uma faixa branca no cabelo após quase morrer em um incêndio em casa. Disse que as mulheres acharam muito elegante.
É claro, ele também disse que o incêndio foi causado por fantasmas, então sabe-se lá. Pobre primo Ludovic. Nicolai se apoiou novamente na balaustrada e estudou os balões acorrentados sobre nós. A princípio, assumi que se tratava de lona, mas agora pensei que poderia ser seda revestida de borracha. Alina, ele começou. Eu estava tão desacostumada a ver Nicolai pouco à vontade que levei um instante para perceber que ele lutava contra as palavras. Alina, na noite em que o palácio foi atacado, eu realmente voltei. Era isso que estava preocupando? Que eu pensasse que ele havia me abandonado? Eu nunca duvidei. O que você viu? O solo estava negro quando sobrevoei. Havia fogo em alguns lugares. Eu vi os discos de David estilhaçados no telhado e no gramado do pequeno palácio. A capela tinha desabado. Havia a Nitevoia rastejando sobre os destroços. Pensei que ficaríamos encrencados, mas eles não olharam uma segunda vez para o Martim pescador. Eles não iriam, não com o mestre deles preso e morrendo embaixo de uma pilha de escombros. Eu tinha esperanças de que houvesse algum jeito de recuperar o corpo de Vasily, disse ele. Mas não deu certo. O lugar inteiro tinha sido invadido. O que aconteceu? Os Nitevoia atacaram um pequeno palácio. Quando cheguei, um dos discos já estava destruído. Eu enfiei a unha no balaustre, arranhando uma pequena meia-lua. Nunca tivemos uma chance. Eu não queria pensar no salão principal manchado de sangue, nos corpos espalhados por cima do telhado, pelo chão, pelas escadas, amontoados azuis, vermelhos e roxos. E o Darkling? Tentei matá-lo, como esperado, e matando junto. Entendi. Eu derrubei a capela, falei. Você... Bem, os Nitevoia derrubaram, mas sob meu comando. Você pode comandá-los? Eu já conseguia vê-lo calculando uma possível vantagem, sempre o estrategista. Não se anime muito, falei. Eu tive que criar meus próprios Nitevoia para fazer isso, e tive que ficar em contato direto com o Darkling. Ah, disse ele carrancudo. Mais uma vez que encontre o pássaro de fogo... Eu não tenho certeza, admiti. Mas... Eu hesitei. Eu nunca tinha verbalizado esse pensamento. Entre os grixas, isso seria considerado heresia. Ainda assim, eu queria dizer as palavras. Queria que Nicolai as escutasse. Torcia para que ele entendesse a vantagem que isso nos daria, mesmo se não pudesse compreender o desejo que me impulsionava. Acho que conseguirei criar meu próprio exército. Soldados da luz? É essa a ideia. Nicolai ficou me observando. Eu sabia que ele estava escolhendo suas palavras com cuidado. Uma vez você me disse que o Merzost não era como a pequena ciência, que ele cobrava um preço alto. Eu assenti. Alto quanto, Alina? Eu pensei no corpo de uma garota esmagada sob um disco espelhado, seus óculos tortos, em Marie destroçada nos braços de Serguei, em Genia puxando seu chale. Pensei nas paredes da igreja como peças de pergaminho sangrento, abarrotada com os nomes dos mortos. Contudo, não era apenas uma fúria honrada que me guiava, era a minha necessidade de ter o pássaro de fogo, uma brasa coberta de cinzas, mas sempre queimando. Não importa o preço, disse eu com firmeza. Eu o pagarei. Nicolai considerou isso, então disse, muito bem. É isso? Nenhuma palavra sábia, nenhum aviso assustador? Pelos santos, Alina, espero que não espere que justo eu seja a voz da razão. Mantenha uma dieta rígida de entusiasmo imprudente e arrependimento sincero. Ele parou, seu sorriso sumindo. Mas realmente sinto muito pelos soldados que perdeu e por eu não ter feito mais naquela noite. Abaixo de nós eu podia ver o início dos limites brancos do permafrost e muito além a forma das montanhas. O que você poderia ter feito, Nicolai? Você só conseguiria acabar morto. Ainda pode. Aquilo foi áspero, mas também foi a verdade. Contra os soldados de sombras do Darkling, qualquer um, não importa o quão brilhante ou engenhoso, estaria praticamente impotente. Nunca se sabe, disse Nicolai. Eu estive ocupado. Talvez ainda tenha algumas surpresas guardadas para o Darkling. Por favor, me diga que planeja se vestir de Volcra e pular de dentro de um bolo. Bem, agora você arruinou a surpresa.
Ele se afastou da balaustrada. Eu preciso nos conduzir pela fronteira. A fronteira? Estamos indo para Figerda. Ó céus, território inimigo e eu aqui já começando a relaxar. Esses são meus céus, disse Nicolai com uma piscada. Então ele caminhou pelo convés, assoviando uma melodia desafinada familiar. Eu havia sentido falta dele, o modo como falava, a maneira como lida com um problema, o jeito de trazer esperança com ele onde quer que fosse. Pela primeira vez em meses, senti um nó no meu peito afrouxar. Assim que cruzamos a fronteira, pensei que poderíamos seguir para a costa ou mesmo para a Ráfica Oeste, mas logo estávamos seguindo na direção da cordilheira que tinha vislumbrado. Graças aos meus dias como cartógrafa, sabia que eram os picos mais ao norte de Sikurzoi, a cordilheira que se estendia pela maior parte da fronteira leste e sul de Ráfica. Os figerdanos o chamavam de Elbgen, os cotovelos, embora fosse difícil dizer o porquê quando nos aproximamos. Eles eram enormes, coisas cobertas de neve todos de gelo branco e rochas cinzentas. Eles fariam o Petrazói parecer pequeno. Se aqueles eram os cotovelos, eu não queria saber a que estavam ligados. Nós subimos mais alto. O ar ficou gelado conforme flutuávamos erraticamente para dentro da espessa camada de nuvens que escondia os picos íngremes. Quando emergimos sobre eles, deixei escapar um suspiro impressionado. Aqui, as poucas montanhas altas o suficiente para perfurar as nuvens pareciam flutuar como ilhas em um mar branco. A mais alta parecia estar agarrada por enormes dedos de gelo, e conforme a contornamos, pensei ver formas na neve. Uma escadaria estreita de pedra zigue-zagueava até a face do penhasco. Que lunático poderia fazer essa escalada? E com qual propósito? Nós circundamos a montanha, nos aproximando cada vez mais da rocha. Quando estava prestes a gritar de pânico, flutuamos firmemente para a direita. De repente, nos encontrávamos entre dois paredões congelados. O pelicano desviou e entramos em um hangar de pedra que produzia eco. Nicolai realmente tinha estado ocupado. Nós nos reunimos na balaustrada boquiabertos com o alvoroço agitado ao nosso redor. 3 outras embarcações estavam estacionadas no hangar. Uma segunda barcaça de carga como Pelicano, o elegante Martim Pescador e um barco similar batizado de Alcaravão. É um tipo de garça real, disse Mali, calçando um par de botas emprestadas. Elas são mais espertas, furtivas. Como Martim Pescador, o Alcaravão tinha cascos duplos, apesar de serem mais planos e mais largos na base. E eram equipados com o que parecia ser patins de trenó. A tripulação de Nicolai jogou cordas sobre a balaustrada do Pelicano, e trabalhadores se aproximaram correndo para segurá-las, esticando-as e amarrando-as a ganchos de metal presos nas paredes e chão do hangar. Nós pousamos com uma batida seca e um barulho ensurdecedor de fricção enquanto o casco raspava na pedra. David franziu a testa em desaprovação. Peso demais. Não olhe para mim, disse Tolha. Assim que chegamos a um ponto de parada, Tolha e Itamar saltaram no balaústre, já gritando saudações aos tripulantes e trabalhadores que devem ter reconhecido de sua época a bordo do Volkvone. O restante de nós esperou o passadiço ser baixado, e então saímos da embarcação. Impressionante, disse Mali. Eu balancei a cabeça admirada. Como ele faz isso? Quer saber meu segredo? Perguntou Nicolai atrás de nós. Nós dois pulamos. Ele se inclinou, olhando da esquerda para a direita e sussurrou ruidosamente. Eu tenho um monte de dinheiro. Eu revirei os olhos. Não, sério. Ele protestou. Muito dinheiro. Nicolai disparou ordens sobre reparos para os trabalhadores da doca que aguardavam e então levou nosso bando esfarrapado e atônito para uma porta na rocha. Todo mundo para dentro, disse ele. Confusos, nos agrupamos em uma pequena sala retangular. As paredes pareciam ser feitas de ferro. Nicolai puxou um portão para fechar a entrada. Está pisando no meu pé, Zoé reclamou irritada. Mas estávamos tão grudados que foi difícil dizer de quem ela estava com raiva. O que é isso? Perguntei. Nicolai baixou uma alavanca e todos nós gritamos quando a sala disparou para cima, levando meu estômago com ela.
Nós sacudimos até uma plataforma. Minhas vísceras desceram de volta, indo até meus sapatos, e o portão se abriu. Nicolai saiu, dobrando de tanto rir. Nunca me canso disso. Nós saímos da caixa o mais rápido possível, exceto por David, que ficou para trás para mexer nos mecanismos da alavanca. Cuidado aí, disse Nicolai. A viagem de descida é mais instável que a de subida. Jenny pegou David pelo braço e o tirou dali. Pelos santos, falei. Eu esqueci a frequência com a qual tenho vontade de esfaquear você. Eu não perdi meu charme afinal. Ele olhou para Jenny e disse baixinho. O que aconteceu com aquela garota? Longa história, falei de modo vago. Por favor, me diga que há uma escada. Eu preferiria morar aqui permanentemente do que entrar de novo naquela coisa. É claro que há escadas, mas elas são menos divertidas. E depois de se arrastar 4 lances para cima e para baixo por elas, você descobrirá ser muito mais mente aberta. Eu estava a um passo de argumentar, mas dei uma boa olhada em volta e as palavras morreram na minha boca. Se o hangar tinha sido impressionante, então isso era simplesmente um milagre. Aquele era o maior aposento que eu já tinha visto, 2 vezes, talvez 3 vezes mais largo e mais alto do que o salão abobadado do pequeno palácio. Aquele nem era um aposento, percebi. Estávamos no topo de uma montanha escavada. Agora eu entendia o que tinha visto quando nos aproximamos de dentro do pelicano. Os dedos congelados eram, na verdade, enormes colunas de bronze moldadas na forma de pessoas e criaturas. Eles se erguiam em cima de nós, suportando painéis de vidro enormes que davam para o mar de nuvens abaixo. O vidro era tão claro que dava ao espaço uma sensação estranha de abertura, como se um vento pudesse soprar através dele e me derrubar no nada que havia além. Meu coração começou a bater forte. Respire fundo, disse Nicolai. Pode ser opressivo no início. A sala estava apinhada de gente, alguns reunidos em grupos nos lugares onde as mesas de desenho e pedaços de máquinas haviam sido instalados. Outros marcavam caixas de suprimentos em uma espécie de armazém improvisado. Outra área tinha sido separada para treinamento. Soldados lutavam com espadas sem corte, enquanto os demais conjuravam os ventos dos aéreos ou evocavam as chamas dos infernais. Através do vidro, vi terraços salientes em 4 direções, picos gigantes como pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. 2 tinham sido reservados para praticar tiro ao alvo. Foi difícil não comparar o lugar às cavernas úmidas e ermas da Catedral Branca. Tudo aqui explodia de vida e esperança. Tudo levava à marca de Nicolai. Que lugar é esse? Perguntei, enquanto andávamos vagarosamente por ele. Originalmente, foi um local de peregrinação, da época em que as fronteiras de Ravka se estendiam mais ao norte, respondeu Nicolai. O monastério de Sankt Damian. Sankt Damian de Rime. Pelo menos isso explicava a escadaria em espiral que tínhamos avistado. Só a fé ou o medo levariam alguém a fazer aquela subida. Eu me lembrava da página de Damian do Story Sanctia. Ele tinha feito algum tipo de milagre perto da fronteira norte. Eu tinha quase certeza de que tinha sido petrificado até a morte. Algumas centenas de anos atrás, o lugar foi transformado em um observatório, prosseguiu Nicolai. Ele apontou para um enorme telescópio de latão enfiado em um dos nichos de vidro. Esteve abandonado por mais de um século. Eu ouvi sobre ele durante a campanha de Hamhand, mas precisei de alguma busca. Agora nós o chamamos apenas de Zodíaco. Então eu entendi. As colunas de bronze eram constelações. O caçador, com seu arco desenhado, o sábio debruçado em estudo, os 3 filhos tolos, amontoados, tentando compartilhar um único casaco. O tesoureiro, o urso, o mendigo. A donzela despojada empunhando sua agulha de osso. 12 no total, os raios da roda do zodíaco. Eu tive que esticar meu pescoço ao máximo para ver o domo de vidro acima de nós. O sol estava se pondo e através dele podia ver o céu adquirindo um azul profundo e exuberante. Se eu semicerrasse os olhos, poderia distinguir apenas uma estrela de 12 pontas no centro do domo. Tanto vidro, sussurrei, minha cabeça girando. Mas nenhum gelo, notou Mali. Canos aquecidos, disse David. Eles estão no piso, provavelmente embutidos nas colunas também.
Estava mais quente nesse ambiente, ainda frio o suficiente para eu não querer tirar meu casaco ou meu chapéu, mas meus pés estavam aquecidos dentro das botas. Há caldeiras abaixo de nós, disse Nikolai. O lugar inteiro é percorrido por neve derretida e aquecimento a vapor. O problema é o combustível, mas eu venho armazenando carvão. Por quanto tempo? 2 anos. Começamos os reparos quando as cavernas mais de baixo foram transformadas em hangares. Não é o lugar ideal para passar férias, mas às vezes você quer se afastar, simplesmente. Eu estava impressionada, mas também enervada. Estar perto de Nikolai era assim, vê-lo mudar e se transformar, revelando segredos enquanto prossegue. Ele lembrava as bonecas ocas de madeira com as quais eu brincava quando criança. Exceto pelo fato de que, em vez de ficar menor, ele ficava mais grandioso e misterioso. Amanhã, ele provavelmente me contaria que havia construído um palácio de lazer na Lua. Difícil de chegar, mas com uma vista e tanto. Dê uma olhada por aí, Nikolai nos disse. Sintam o lugar. Nevsky estará descarregando no hangar. E eu preciso cuidar dos reparos do casco. Eu me lembrava de Nevsky. Ele tinha sido um soldado do antigo regimento de Nikolai, o 22º, e não particularmente entusiasmado com Grishas. Gostaria de ver Bagra, falei. Tem certeza disso? Nem um pouco. Eu a levarei até ela. É um bom treino para se um dia eu precisar levar alguém até a forca. E depois que tiver sua cota de punição, você e Oretsev podem se juntar a mim para jantar. Obrigado, disse Mali, mas tenho que tratar de preparar nossa expedição para recuperar o pássaro de fogo. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que Mali se arrepiaria com o pensamento de me deixar sozinha com um príncipe perfeito. Mas Nikolai teve a graça de não registrar surpresa. É claro, mandarei Nevsky até você quando ele terminar. Ele pode ajudar a arrumar suas acomodações também. Ele colocou a mão sobre o ombro de Mali. É bom ver você, Oretsev. Mali retribuiu com um sorriso genuíno. Digo mesmo, obrigado pelo resgate. Todo mundo precisa de um passatempo. Pensei que o seu fosse se embelezar. 2 passatempos. Eles deram um aperto de mão breve. Depois, Mali fez uma mesura e partiu com o grupo. Devo ficar ofendida por ele não querer jantar conosco? Perguntou Nikolai. Montei uma mesa excelente e eu raramente babo. Eu não queria discutir. Bagra, disse eu. Ele foi impressionante naquele campo de cevada, continuou Nikolai, segurando meu cotovelo para me conduzir de volta pelo caminho por onde viemos. Nunca ouvi usar uma espada e uma arma tão bem. Eu me lembrei do que o Aparat havia dito. Homens lutam por Ravnica porque o rei ordena. Mali sempre tinha sido um rastreador talentoso, mas tinha sido um soldado porque éramos todos soldados, porque não tínhamos escolha. Pelo que ele estava lutando agora? Pensei nele mergulhando da plataforma de malha, sua faca se movendo pela garganta do miliciano. Eu me torno uma espada. Dei de ombros, ansiosa por mudar de assunto. Não tem muito para se fazer embaixo da terra, além de treinar. Eu consigo pensar em alguns modos mais interessantes de passar o tempo. Isso era para ser uma insinuação? Que mente suja você tem! Estava me referindo a quebra-cabeças e a leitura de textos edificantes. Não voltarei para aquela caixa de ferro, falei quando nos aproximamos da porta da rocha. Então é melhor me levar pela escada. Por que todo mundo sempre diz isso? Eu soltei um suspiro de alívio enquanto descíamos um amplo conjunto deliciosamente estático de degraus de pedra. Nikolai me conduziu por uma passagem curva e eu tirei meu casaco, começando a suar. O chão bem abaixo do observatório era consideravelmente mais quente, e enquanto passávamos por uma porta ampla, vi um labirinto de caldeiras a vapor que brilhavam e sussurravam no escuro. Mesmo o sempre civilizado Nikolai tinha uma fina névoa de transpiração em seus traços elegantes. Estávamos definitivamente indo para o covil de Bagra. A mulher parecia nunca ser capaz de se manter aquecida. Eu me perguntei se isso acontecia por ela raramente usar seu poder. Certamente nunca tinha conseguido me livrar dos arrepios na Catedral Branca. Nikolai parou em uma porta de ferro. Última chance de sair correndo. Vá em frente, falei. Salve-se. Ele suspirou. Lembre-se de mim como um herói. Ele bateu de leve na porta e nós entramos. Tive a sensação desconcertante de que tínhamos acabado de entrar na cabana de Bagra no pequeno palácio.
Lá estava ela, encolhida perto de um forno a lenha, vestida com o mesmo kefta desbotado, sua mão apoiada na bengala com a qual me batia com tanto prazer. O mesmo serviçal lia para ela, e eu senti uma onda de vergonha quando percebi que nem tinha pensado em perguntar se ele havia escapado de Usalta. O garoto saiu quando Nikolai pigarreou. Bagra, disse Nikolai, como está se sentindo essa noite? Continuo velha e cega, ela resmungou. E encantadora, Nikolai falou calmamente. Nunca se esqueça do encantadora. Filhote, bruxa. O que você quer, seu peste? Eu trouxe uma visita, disse Nikolai me empurrando. Por que eu estava tão nervosa? Oi, Bagra, disse eu. Ela parou, imóvel. A pequena santa, ela murmurou, voltou para salvar a todos nós. Bem, ela praticamente morreu tentando nos livrar de sua cria amaldiçoada, disse Nikolai despreocupado. Eu pisquei. Então Nikolai sabia que Bagra era a mãe do Darkling. Não conseguiu nem mesmo ser uma boa Marte, não foi? Bagra acenou para eu entrar. Venha e feche a porta, menina. Está deixando o calor escapar. Eu sorri ao ouvir esse refrão familiar. E você? Ela cuspiu na direção de Nikolai. Vai para algum lugar onde queiram sua presença. Isso não é muito específico, disse ele. Alina, voltarei para buscá-la para jantar, mas se ficar inquieta, sinta-se livre para correr gritando da sala ou acertá-la com um punhal, o que parecer mais adequado no momento. Você ainda está aqui? Disparou Bagra. Eu vou, mas com a esperança de permanecer no seu coração, disse ele de um jeito solene. Então ele piscou e desapareceu. Garoto miserável. Você gosta dele? Falei incrédula. Bagra fechou a cara. Ambicioso, arrogante, assume riscos demais. Você quase suou preocupada. Você gosta dele também, pequena santa, disse ela com malícia na voz. Eu gosto, admiti. Ele foi gentil quando poderia ter sido cruel. Isso é revigorante. Ele ri demais. Existem defeitos piores. Como discutir com os mais velhos? Como discutir com os mais velhos? Ela rosnou. Então bateu seu cajado no chão. Garoto, vá buscar algo doce para mim. O serviçal ficou em pé e fechou seu livro. Eu o segurei quando passava correndo por mim na porta. Só um momento, disse eu. Qual o seu nome? Misha, ele respondeu. Ele precisava desesperadamente de um corte de cabelo, mas fora isso parecia bem o suficiente. Qual a sua idade? 8. 7, disse Bagra. Quase 8, ele admitiu. Ele era pequeno para a idade. Você se lembra de mim? Ele esticou a mão hesitante e tocou nos chifres em meu pescoço, então assentiu solenemente. Sanctalina, sussurrou. A mãe dele havia ensinado que eu era uma santa, e aparentemente o desprezo de Bagra não o tinha convencido do contrário. Você sabe onde minha mãe está? Ele perguntou. Não sei, sinto muito. Ele nem pareceu surpreso. Talvez essa fosse a resposta que ele esperava. O que está achando daqui? Ele olhou para Bagra, depois de volta para mim. Está tudo bem, falei. Seja honesto. Não tem ninguém com quem brincar. Eu me senti um pouco angustiada ao me lembrar dos dias solitários no Keranzi antes da chegada de Mali, dos órfãos mais velhos que tiveram pouco interesse em mais uma refugiada magricela. Isso pode mudar em breve. Até lá, gostaria de aprender a lutar? Servos não têm permissão de lutar, disse ele, mas pude notar que ele gostou da ideia. Eu sou a conjuradora do sol e você tem a minha permissão. Eu ignorei a bufada de Bagra. Se procurar Malien Oretsev, ele verá se arruma uma espada de treino para você. Antes que eu pudesse piscar, o garoto escapou do aposento, praticamente tropeçando nos próprios pés de tão animado. Quando foi embora, perguntei. A mãe dele... Uma serviçal no pequeno palácio. Bagra puxou seu chale para mais perto. É possível que tenha sobrevivido. Não há como saber. Como ele está lidando com isso? Como você acha? Nikolai teve de arrastá-lo gritando para aquela embarcação maldita. Embora isso possa ter sido apenas bom senso. Pelo menos ele diminuiu o choro agora. Enquanto movia o livro para me sentar ao lado dela, dei uma olhada no título. Parábolas religiosas. Pobre garoto. Então voltei minha atenção para Bagra. Ela tinha ganhado um pouco de peso, sentava-se mais ereta na cadeira.
Sair do pequeno palácio tinha feito bem a ela, mesmo que só tivesse encontrado outra caverna quente para se esconder. Você parece bem. Eu não saberia dizer, disse ela amarga. Realmente pretende fazer o que disse a Misha? Está pensando em trazer os alunos para cá? As crianças da escola Grisha em Usalta tinham sido evacuadas para Keramzi, juntamente com seus professores e Botkin, meu antigo instrutor de combate. A segurança delas vinha me incomodando há meses, e agora eu estava em posição de fazer algo a respeito. Se Nicolai concordar em hospedá-las no Zodíaco, você consideraria ensiná-las? Disse ela com uma carranca. Alguém tem de fazer isso. Quem sabe que lixo eles têm aprendido com aquele bando? Eu sorri. Progresso, de fato. Mas o meu sorriso desapareceu quando Bagra me bateu no joelho com seu cajado. Ei! Reclamei. A mira da mulher era fantástica. Me dê os seus pulsos. Eu não tenho pássaro de fogo. Ela ergueu seu cajado novamente, mas eu saí do caminho. Tudo bem, tudo bem. Peguei a mão dela e a coloquei no meu pulso nu. Enquanto ela tateava praticamente até meu cotovelo, perguntei: Como Nicolai sabe que você é a mãe do Darkling? Ele perguntou. Ele é mais observador do que o resto de vocês idiotas. Ela deve ter ficado satisfeita de eu não estar escondendo o terceiro amplificador de alguma forma, porque soltou o meu pulso com um grunhido. E simplesmente contou para ele. Bagra suspirou. Esses são os segredos do meu filho, disse ela desgastada. Não é mais meu trabalho mantê-los assim. Em seguida, ela se inclinou de volta. Então você falhou de novo em matá-lo. Sim. Não posso dizer que sinto. No fim das contas, estou ainda mais fraca do que você, pequena santa. Eu hesitei, então soltei de uma vez. Eu usei o Merzost. Seus olhos sombrios se abriram. Você o quê? Eu não fiz isso sozinha. Usei a conexão entre nós, a que foi criada pelo colar, para controlar o poder do Darkling. Eu criei Nitchevoia. As mãos de Bagra procuraram as minhas. Ela segurou meus pulsos com uma pegada dolorosa. Você não deve fazer isso, garota. Não pode flertar com esse tipo de poder. Foi isso que criou a dobra. Somente miséria pode vir dele. Talvez eu não tenha escolha, Bagra. Nós sabemos a localização do pássaro de fogo, ou pelo menos achamos que sabemos. Depois de encontrá-lo, você sacrificará outra vida anciã pela busca de seu próprio poder. Talvez não, protestei fraca. Eu mostrei compaixão ao servo. Talvez o pássaro de fogo não precise morrer. Ouça suas palavras. Isso não é alguma história infantil. O servo teve que morrer para você clamar seu poder. Com o pássaro de fogo não será diferente. E dessa vez o sangue estará em suas mãos. Então ela deu aquela risada baixa e melancólica. O pensamento não a incomoda tanto quanto deveria, não é, garota? Não, eu admiti. Você não se importa com o que há para ser perdido, com o dano que pode causar? Me importo, falei miseravelmente. De verdade, mas não tenho outras alternativas, e mesmo se tivesse... Ela largou minhas mãos. Você iria procurá-lo do mesmo jeito. Não negaria isso. Eu quero o pássaro de fogo. Quero o poder combinado dos amplificadores. Mas isso não muda o fato de que nenhum exército humano pode combater os soldados de sombras do Darkling. Abominação contra abominação. Se fosse necessário, assim seria. Eu havia perdido muito para virar as costas a qualquer arma que pudesse me tornar forte o suficiente para vencer essa batalha. Com ou sem a ajuda de Bagra, teria de encontrar um jeito de dominar Merzost. Eu hesitei. Bagra, eu li os diários de Morozova. Leu agora? Achou-os uma literatura estimulante? Não, achei enfurecedores. Para minha surpresa, ela riu. Meu filho se debruçou sobre aquelas páginas como se fossem escrituras sagradas. Ele deve ter lido os diários milhares de vezes, questionando cada palavra. Ele começou a pensar que havia códigos escondidos no texto. Segurou as páginas contra as chamas procurando tinta invisível. No fim, amaldiçoou o nome de Morozova. Como eu tinha feito. Apenas a obsessão de David persistia. Eu praticamente o tinha matado hoje quando ele insistiu em arrastar aquele pacote com ele. Odiava ter de perguntar isso.
Odiava até mesmo verbalizar a possibilidade, mas me forcei a fazer. Existe alguma chance de Morozov ter deixado o ciclo incompleto? Alguma chance de ele nunca ter criado o terceiro amplificador? Por um momento ela ficou em silêncio, sua expressão distante, seu olhar cego fixo em alguma coisa que eu não podia ver. Morozova nunca deixaria aquilo por fazer, disse ela calmamente. Não era do seu feitio. Algo nas palavras dela arrepiou os pelos dos meus braços. Uma memória veio a mim. Bagra colocando as mãos no colar no meu pescoço, no pequeno palácio. Eu gostaria de ter visto esse cervo. Bagra! Uma voz veio da porta. Moi Souveraini. Eu olhei para Mali, irritada por ter sido interrompida. O que foi? Perguntei, reconhecendo o tom na minha voz sempre que o assunto era o pássaro de fogo. Temos um problema com Genya, disse ele, e com o rei.